entoamos louvores, nós já ofertamos e agora nós vamos nos alimentar com a palavra do Senhor, para que ela possa nos fortalecer durante os próximos dias, para que nós possamos suportar toda a carga da próxima semana. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: Salmo 119, nós leremos até o versículo de número 18. E a palavra diz o seguinte, irmãos: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendeste-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Palavra do Senhor. Podeis aplaudir, amados, a palavra do Senhor. Podeis assentar-se com reverência, meus amados. Meus irmãos, aqui buscando uma palavra, hoje pela manhã, meus amados, estava eu no povoado Barra, no primeiro distrito de Caxias. Estava eu ali em missão política para dar uma palestra aos moradores daquele povoado, e ali havia 18 adultos para nos ouvir, e ali chegou uma mensagem, um convite do anjo da igreja, me convocando para trazer uma palavra. Irmão Raimundo, agora batizado nas águas, o obreiro, o pastor não pode recusar o convite. Nós temos, irmãos, irmã Bruna, de estar permanentemente preparados para o chamado de Jesus. A qualquer momento, irmãos, Jesus irá apontar no céu e o anjo irá bradar dizendo: eis o noivo. E nós não teremos nenhuma justificativa para dizermos que não estávamos preparados. Então o obreiro, o soldado do exército de Cristo, precisa estar pronto a todo momento. Não importou para mim, irmãos, a hora que tive que acordar, a hora que fui dormir de sábado para domingo, praticamente 2 horas da madrugada. Não importa que tive que acordar bem cedo para percorrer as estradas da zona rural de Caxias e chegar praticamente às 5 da tarde. Nada disso importou. Estava eu
Israel, buscando aquelas localidades, mas também em permanente, irmão Edmar, espírito de oração. E pedimos uma palavra, e essa palavra, na hora que eu fui convocado, essa palavra já foi colocada no meu coração, o Salmo 119. E hoje, irmãos, iremos falar a respeito do maior salmo da Bíblia. Os irmãos aprendam que o Salmo 119 é o maior de todos os 150 salmos do livro sagrado. E este salmo, irmão Raimundo, foi escrito pelo grande rei Davi. E o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque assim ele foi feito conhecido diante dos homens, o homem segundo o coração de Deus. E esse homem, usado pelo Espírito Santo, escreveu este longo salmo. E este longo salmo, que é o maior salmo, irmã Dominguinhas, do livro santo, do livro sagrado, este salmo, ele vai falar exatamente sobre a palavra. Davi sabendo pela ação do Espírito Santo que a palavra de Deus, que é o verbo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra vai dizer, irmão Mauro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra, Jesus, ele é o verbo de Deus. Deus, ele planejou as coisas, mas a palavra foi proferida por Jesus. Então, sabendo o salmista Davi, o grande rei Davi, a importância da palavra, ele dedicou este salmo rigorosamente para falar a respeito da palavra. E aqui, irmãos, este Salmo 119, ele é um manual para nós, ele é uma lâmpada para nós, porque ele vai nos ensinar o valor da palavra, da palavra de Deus. E aqui, irmãos, uma breve explicação. O livro dos Salmos, ele é o inário do povo judeu. Esse livro, irmãos, irmã Bruna, foi escrito durante 1000 anos. Passaram-se 1000 anos para ser escrito do Salmo número 1 até o Salmo 150, que é o último salmo da Bíblia Sagrada. Passaram-se 1000 anos para serem todos eles compilados e escritos. E aqui este salmo, totalmente dedicado à palavra. Então nós vamos ver, irmãos, a importância da palavra. Irmãos, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias vai dizer, irmã Cleide, a respeito do valor da palavra, a importância da palavra e o que ocorre quando nós não temos conhecimento da palavra. E o salmista vai dizer no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: Júnior, o meu povo está se perdendo, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Olha só, irmão Mauro, que coisa terrível é para nós quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos a Escritura Sagrada, quando nós não meditamos dela. O salmista vai dizer no Salmo de número 1, ele vai falar a respeito de um homem sábio, de um homem bem-aventurado, e ele vai dizer que este homem medita na palavra de Deus de dia e de noite. Aqui o que eu aprendo, irmãos, pastor Edifran, missionária, o que eu aprendo nesta noite, quando li aqui um pequeno trecho do Salmo de número 1, que o homem sábio medita na palavra de dia e de noite. Irmãos, nós devemos examinar permanentemente as Escrituras. Em outra passagem, irmãos, Jesus vai dizer: errais, porque não conheceis as Escrituras. E outra tradução missionária, Jesus vai dizer: pecais,
porque não conheceis as Escrituras. Então, irmãos, quando nós não conhecemos o livro santo, quando nós não detemos o conhecimento da palavra, nós pecamos contra o Senhor. E o salmista Davi vai dizer o perigo que corremos quando não conhecemos a palavra. O que eu posso aprender de lição aqui, irmãos, e passar para todos nesta noite, é que nós temos que ter o conhecimento da palavra. Irmãos, tem crentes que após 5 anos de cristandade, 10 anos de congregação, 20 anos de congregação, não sabe achar uma referência bíblica, passam vergonha quando o pregador diz: irmãos, abramos a palavra no livro, e o irmão sai folheando, acaba desistindo e indo para o índice da Bíblia, buscando onde é que está a página daquele livro. Irmãos, se nós não encontramos nem sequer a referência da Bíblia, o que dirá do conhecimento da palavra? Irmãos, esse salmo, o salmista vai falar do perigo de não conhecermos a palavra. E o salmo é o louvor. O salmo foi feito, irmãos, foi criado pelo povo judeu sob a ordem do Senhor. O Senhor ordenou a escritura dos salmos. E o salmo, irmão, é o louvor. Nós usamos a harpa para adorarmos a Deus. O judeu usava o livro dos salmos. E os salmos, ele era o louvor do povo judeu para o Senhor. E louvor, irmãos, na língua hebraica quer dizer elogio. Quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos louvores ao Senhor, nós estamos aí elogiando a pessoa de Deus. Então os salmos foram feitos para cantar, para adorar, para elogiar. E os salmos devem conter, como todo louvor que se louva a Deus, tem que dizer o que Deus é e o que Deus faz. O que eu aprendo aqui, irmão Júnior? Devemos, antes de escolher um louvor para adorar e elogiar o nosso Deus, temos que fazer, irmã Cleide, a seguinte pergunta: será se esse louvor, ele diz o que Deus é e o que Deus faz? Se ele não disser o que Deus é e o que Deus faz, não é um louvor segundo o coração de Deus. E o livro dos Salmos é o louvor perfeito, é adoração. O livro dos Salmos vai dizer o que Deus é e o que Deus faz. E aqui, irmãos, no Salmo 119, ele vai falar, começando do versículo de número 1, vai dizer: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, irmãos, aqui o salmista vai dizer que aquele que anda segundo a lei do Senhor passam a ser crentes, pessoas irrepreensíveis. E aqui o salmista começa dizendo: bem-aventurado. Os irmãos já observaram por diversas vezes que o termo bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Nós somos mais do que felizes quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso nos tornamos homens e mulheres e crianças e jovens irrepreensíveis. Mas o salmista segue no versículo 2 dizendo: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Olha aqui, irmã Bruna, o que nós podemos aprender nesta noite. Aqui o salmista está dizendo que nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração. E a palavra vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade. Deus, irmãos, não quer qualquer adorador.
não é qualquer adoração, não é qualquer crente, não é qualquer pessoa que se congrega numa congregação que o Senhor aceita. O Senhor aceita aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração, não é de parte do coração. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor de forma parcial. A parte do nosso coração é de Deus e outra parte é do mundo. O Senhor não aceita esse tipo de divisão. Ele exige, irmã Dominguinhas, que nós o adoremos, que nós o busquemos de todo o nosso coração. E o versículo 3, amados, vai dizer que estas pessoas que detêm o conhecimento da palavra não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Olha só, irmão, o que o salmista Davi vai dizer: que estas pessoas que buscam a palavra não vivem na iniquidade. O que nós aprendemos aqui, irmão Edmar? A iniquidade, nós lemos por muitas vezes na Escritura Sagrada a palavra iniquidade. Iniquidade, irmãos, é a prática reiterada do pecado. Há pessoas que vivem praticando constantemente o pecado. O pecado já passou a ser algo habitual na vida da pessoa. Então estas pessoas, é que o livro sagrado vai dizer que estas pessoas que conhecem a palavra, que amam a palavra, não vivem na iniquidade. E o texto vai continuar dizendo, irmãos, que ele vai se dirigir ao Senhor, o salmista Davi dizendo: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então, meus amados, nós servimos a um Deus que quer a integralidade do nosso coração. O Senhor sonda os corações. A Bíblia vai dizer que Ele conhece os desígnios do nosso coração. Irmãos, a palavra diz que antes mesmo que nós formulemos a palavra ou formulemos o pensamento, o Senhor já sabe todas as coisas. Então Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Não há um ser, nem nós mesmos conhecemos os nossos corações como o nosso Senhor conhece. Então o Senhor conhece a integralidade do nosso coração. E Ele disse no versículo 8: cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Aqui o salmista Davi está assumindo um compromisso com o nosso Deus. O que eu aprendo aqui nesta noite, irmãos, nós devemos ter compromisso com o Senhor. Nós devemos ter compromisso com a palavra. Nós devemos ter compromisso com a casa do Senhor. Por que falo isso, irmãos? Debaixo da ação do Espírito Santo, muitos crentes não têm compromisso com a obra do Senhor. São crentes nominais, são crentes religiosos. Irmãos, as igrejas, os templos, irmão Antônio, estão cheios de religiosos. Estão abarrotadas as igrejas, pastor Edifran, de crentes religiosos. São meramente crentes ritualistas, são religiosos. Eles vêm para a casa do Senhor, eles louvam, eles adoram, eles participam da Santa Ceia, mas são apenas crentes religiosos, ritualistas, mas que não amam a obra do Senhor. Então, irmãos, devemos cuidar do nosso coração. E no verso número 9, vai uma pergunta do salmista Davi para o Senhor Deus a respeito da mocidade. Vi ali um jovem que daqui a minutos iremos fazer o apelo, e sei que ele estará pronto para aceitar o chamado do Senhor Jesus. E aqui o salmista pode aplaudir a Jesus, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E aqui o salmista vai perguntar ao Senhor, vai perguntar no versículo de número 9:
ele vai perguntar, número 9, que ele vai te perguntar: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha só, jovens, Giovana, irmãos, olha só a pergunta que o salmista vai fazer, e ele vai responder, ele vai dizer: de que maneira poderá o jovem, guardar puro o seu caminho? E o salmista vai responder, Deus vai responder através da boca do profeta, do salmista Davi: observando segundo a tua palavra. Jovens, só uma maneira de vocês se manterem de pé, só uma maneira de vocês não caírem e não tombarem. O grande Paulo, o maior fundador de igrejas de toda a história da cristandade, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele quer dizer que basta que estejamos, irmão Mauro, de pé, para que nós tenhamos a possibilidade da queda. E aqui o salmista Davi vai dizer: jovem, como vocês poderão se manter fiéis, guardando a palavra? Por isso, isso é tão negligenciado. Irmãos, se nós convocarmos aqui na frente a mocidade para falar sobre a palavra, para pregar sobre a palavra, para ter uma oportunidade, o pastor Edifran, o pastor Flávio devem ter uma enorme dificuldade de chamar aqui um jovem para que ele dê aqui, para que ele possa ter uma oportunidade de pregar a palavra. E nós precisamos, irmãos, aumentar o número dos pregadores. A palavra vai dizer: orai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores. O Senhor, nós precisamos de mais trabalhadores na seara, de mais operários na seara. Jovens, não podemos estar assistindo, nós não podemos estar permanentemente sentados nesses bancos. A obra é dinâmica, a obra exige o nosso esforço, a nossa participação. Não é possível que vocês cheguem aqui aos 10 anos de idade, cheguem aos 12, aos 15, aos 18, à maioridade, e não tenham o controle da palavra. Lembremos-nos, irmãos, do que Paulo ensinou ao seu discípulo Timóteo. Lá no capítulo 2, versículo 15, ele vai falar a respeito do obreiro, ele vai dizer a respeito de Timóteo, a respeito de todos os irmãos aqui presentes aos jovens, e ele vai dizer: procura, jovem, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E o terceiro ponto que está aqui no nosso estudo e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, o obreiro, o jovem, irmãos, os jovens lá de Israel, os judeus, irmãos, eles sabem recitar todo o Pentateuco, indo e voltando. Irmão Elton, quer dizer que os jovens judeus praticantes, eles decoram todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Sim, irmãos, eles sabem decorado todos os 5 livros, indo, se você pedir para ele falar, voltando as palavras, ele fala. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que exemplo para nós de dedicação à palavra. E eles não são cristãos, eles são judeus, eles são ortodoxos, mas conhecem a palavra. E se nós aqui pedimos para 3 jovens vir aqui à frente e recitar 5 versículos da palavra de Deus, nós iremos passar vergonha, iremos passar um vexame, porque nós não temos jovens detendo a palavra. Por isso, irmãos,
quando a igreja, quando a obra precisa de vocês, não conta, porque não detém o conhecimento da palavra. Eu fico feliz quando um jovem da congregação me procura: irmão Elton, me dê uma Bíblia. Agora há pouco eu fui ao carro buscar uma Bíblia. Cadê a irmã que recebeu a Bíblia? Levante a mão, por favor. A que recebeu a Bíblia está lá atrás sentada. Ela disse: eu quero uma palavra, irmão. Eu quero uma Bíblia para mim. Irmãos, que coisa maravilhosa, pastor Edifran, missionária, um jovem buscando a palavra para deter o conhecimento da palavra. Irmãos, aqueles que não têm o conhecimento da palavra não servem para a obra, irmãos, não servem para a obra. Você vai pregar o quê? Você vai pregar que conhecimento? Como que alguém vai se arrepender se nós não detemos o conhecimento da palavra? E o jovem só pode permanecer de pé. Irmãos, há uma pesquisa que mostra que 95% da mocidade se desvia do caminho do Senhor. 95% das mocidades das igrejas vão se desviar em algum momento, em algum dia. E a causa, jovens, é a falta do conhecimento da palavra, tão negligenciada. Irmãos, a Bíblia que eu entreguei para nossa irmã hoje à noite, essa Bíblia, irmãos, esqueceram dentro do meu carro. Irmãos, pasmem, irmãos, pasmem. E essa Bíblia eu tenho ela há semanas, esperando que alguém se manifestasse, dizendo-se proprietário, que a Bíblia era dele ou dela. Jamais, irmão Edmar, sentiram falta da Bíblia. E hoje a irmã interessada numa Bíblia, eu disse: irmã, está aqui uma Bíblia. Se não teve proveito para quem era o detentor da propriedade dela, vai servir para uma jovem que quer aprender a palavra. Irmãos, nós precisamos acordar. Irmãos, não há tempo. A palavra vai dizer, remina o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós estamos atualmente vivendo, irmão Luiz, os últimos dias da era da graça. Nós estamos vivendo os últimos minutos da era da graça, e nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos brincando de ser crentes. Nós não lemos a palavra, nós não meditamos na palavra, nós não aprendemos a palavra, nós não decoramos a palavra. E o salmista vai dizer no próximo versículo: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que o salmista quis dizer aqui, irmã Bruna? Guardei a tua palavra. Eu poderia dizer: o salmista guardou a melhor coisa. Qual é a melhor coisa? A palavra. E ele guardou, irmão Jesus, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração, no melhor lugar. A palavra tem que estar no nosso coração. Ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Mas isso, jovens, isso, Júnior, tem um objetivo. Isso tem um objetivo que o salmista vai dizer: para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Hoje, na viagem de volta de um dos povoados para outro povoado, estava eu, a missionária Elza, o missionário José Francisco, a irmã Mônica, falando a respeito da palavra. Porque quando estamos entre um povoado e outro, fazendo campanha, pré-campanha de vereador, nós falamos da palavra, e a Bíblia está dentro do carro. Jovens, portem a palavra. Existem jovens, pastor, que quando viaja, coloca qualquer coisa dentro da bolsa, coloca a roupa, coloca as peças íntimas, coloca o perfume, coloca o desodorante, mas a palavra não vai com eles. Quantos jovens viajam, passeiam, sem levar a palavra. Irmãos, onde está o amor pela palavra? O salmista declarou para nós: Senhor, eu guardei, Senhor, a
tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós só temos uma escapatória, só temos um escape para não cairmos e não pecarmos contra o Senhor. A palavra tem que estar no nosso coração, que é a nossa mente. Se não tiver no nosso coração, nós vamos tombar, nós vamos cair, nós vamos ser como aqueles judeus que na travessia da escravidão do Egito não chegaram na Terra Santa. Irmãos, a maioria de nós não chegará na Nova Jerusalém. Irmão, o Senhor pegou pesado, o Senhor falou uma palavra muito forte. Nós estamos atravessando, irmã Cleide, o deserto, indo rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã. E não será, irmão Edmar, diferente do povo judeu saindo da terra do Egito. 3 milhões de judeus, apenas 2 chegaram na Terra Santa. Irmãos, esses números se repetirão, irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado, porque a maioria de nós aqui nesta noite tombaremos no deserto, fraquejaremos, retrocederemos. A palavra diz: aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem pôs a mão no arado da obra não pode retroceder, não pode voltar atrás, porque perderá o galardão, perderá a salvação. O maior bem do crente pode ser perdido pela negligência. Por isso Davi se preocupou e disse: Senhor, eu guardo no meu coração a tua palavra. Quanto de nós aqui pode abrir a boca e dizer que guardamos a palavra no nosso coração? O salmista Davi teve essa experiência espiritual, tá? E aqui está nos passando, está nos explicando e nos ensinando. E ele vai seguir dizendo: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Irmãos, nós devemos em oração pedir ao Senhor que nos ensine. Todos os dias, irmão, minha oração mudou muito, minha oração mudou bastante, principalmente depois daquela lição da escola bíblica dominical, aquelas 13 lições a respeito de oração. Mudou totalmente o meu modelo de oração e o meu propósito de oração. E eu tenho orado ao Senhor pedindo sabedoria todos os dias. Eu peço ao Senhor sabedoria, sabedoria da parte dele. Eu peço a graça do Senhor Jesus e peço a unção do Espírito Santo, do Senhor, o Espírito Santo. Irmãos, chame a Trindade de Senhor. Não chame Jesus de Jesus, chame de Senhor. Ele é o Senhor. E a palavra diz que toda honra e toda glória deverão ser dadas a Ele. Não chame Deus, não chame Jesus, não chame Espírito Santo, porque nós não podemos ter essa intimidade. É o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, é o Senhor Espírito Santo. É o mínimo de reverência que nós devemos ter a Deus. Irmãos, o povo judeu, eles não chamam a Deus de Jeová. Eles têm tanto medo de pronunciar o nome de Deus que eles chamam ao Senhor de Adonai. Eles têm medo, irmã Bruna, de pronunciar o nome de Deus. Tem pessoas pronunciando em vão o nome de Deus. Tem pessoas que na brincadeira, só Jesus na causa. Eu digo, não faça isso. Não use o nome de Jesus em vão. Só Jesus na causa. Essa frase é uma frase neopentecostal que veio lá das profundezas do inferno. Só Jesus na causa. E nós não podemos pronunciar, devemos ter medo de pronunciar o nome do Senhor. Medo de pronunciar o nome do Senhor. Irmãos, quando eu me aproximo desse livro, eu tenho medo, irmãos, de pegar nele. Irmão Bruno, eu tenho medo de pegar desse livro. Antes de tocá-lo, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir que o Senhor purifique as minhas mãos para que eu toque neste livro.
livro. É um livro sagrado, é um livro santo. Não pegue na Bíblia, jovem, de qualquer jeito. Tem jovem que bota no bagageiro da moto. Tem irmãos, não coloque o livro santo em cima da cadeira. Irmão Elton, o que tem a ver Bíblia com cadeira? Tudo tem a ver, é o seu grau de respeito. A Bíblia não pode ser colocada em cima da cadeira que nós sentamos os nossos traseiros. Está certo, irmãos? Sentar e colocar a Bíblia em cima. Os irmãos fazem isso. Eu já fiz isso muitas vezes. Colocar o livro santo em cima da cadeira, que eu há poucos minutos esfreguei o meu traseiro em cima. Reverência, irmãos. Aqui é o livro santo. Aqui é a bússola para o céu. Aqui é a bússola para a vida eterna. Devemos, só pode aplaudir, irmão. Aplaudam a palavra, irmão. Nós devemos ter temor e tremor diante desse livro. E não fazemos nada demais, porque Jesus disse: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Tem crente que não treme, tem crente que não treme diante do Senhor. Irmãos, quando adentrar este templo, entre com temor e com tremor, com reverência, com medo, porque nós estamos em terra santa. Certa vez Moisés foi à presença do Senhor e ele entrou no Monte Santo e ele queria saber porque aquela sarça, irmã Maria Raimunda, não se apagava, o fogo não consumia, e ele pensou: é a presença de Deus, irmã Cleide, que está fazendo essa sarça não se apagar e não se consumir. E quando ele quis se aproximar da presença de Deus, Deus advertiu Moisés e disse: Moisés, tira tuas sandálias, porque a terra que tu pisas é terra santa. Entrou naquela porta, é terra santa. Foi ali fora, voltou para cá, é terra santa. Por isso, não podemos fazer da casa do Senhor uma casa de desrespeito. Aqui se conversa com quem está do lado, aqui se usa celular, aqui se olha a mensagem do celular, aqui se vai no banheiro além do necessário. As crianças fazem muito isso, os adolescentes fazem isso, transitam, vão e voltam. E eu vejo, quando essas pessoas estão nos seus lares, não vão toda hora ao banheiro, irmã Cleide. As crianças não vão toda hora aos banheiros. Falta de temor, falta de tremor na casa do Senhor. Irmãos, essa expressão casa do Senhor, irmã Giovana, é muito forte, é tremenda, é terrível para nós. É a casa do Senhor. Aqui não é qualquer casa, aqui não é um templo qualquer. Aqui, irmãos, irmão Mauro e família, é a casa do Senhor, é a casa do Rei, é a casa de adoração, e nós temos que comparecer na presença do Rei com temor e tremor. Devemos ter medo. A palavra vai dizer: quando tu orares, quando tu te aproximares, quando tu entrares na minha casa, Deus falando, que sejam poucas as tuas palavras. Fale pouco, seja objetivo na presença de Deus. A Bíblia diz: quando orardes, não useis de vãs repetições. Nós às vezes repetimos a mesma oração centenas de vezes. A palavra diz: não usem de vãs repetições. Não cansem ao nosso Senhor. Peçamos com fé, mas sejamos objetivos naquilo que pedimos. E quando não somos, é porque nós não temos conhecimento da palavra. E o texto segue dizendo, irmãos, eu vou para o versículo 15: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Irmãos, nós precisamos ter respeito. Jovens, você dorme no culto, vocês se escoram nos joelhos, vocês brincam, vocês conversam, vocês tratam assuntos lá do mundo, dentro do templo. A palavra está dizendo: respeitem a presença do Espírito Santo. Aqui é terra santa, irmãos. Estejamos aqui dentro com temor e tremor.
temor e tremor, porque nós poderemos a qualquer momento ser fulminados na presença do Senhor. Vários homens, os filhos de Arão foram mortos, fulminados no altar, porque foram queimar com fogo estranho. Alguns estudiosos dizem que os filhos de Arão estavam embriagados, estavam ali queimando incenso, e Deus os matou instantaneamente. Não leve a Bíblia para o banheiro, irmãos. Não vá ao banheiro com a Bíblia na mão, irmãos. Reverência à palavra, reverência ao livro santo, irmãos. E o texto vai dizer: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Aqui o salmista Davi está fazendo uma promessa para o Senhor, está prometendo ao Senhor: eu não me esquecerei, Giovana, eu não me esquecerei dos preceitos do Senhor. É uma promessa eterna que Davi está fazendo com o Senhor. Senhor, eu não me esquecerei jamais dos teus preceitos. Aqui preceitos, irmãos, é a lei. Os preceitos aqui é a palavra de Deus. Então, irmãos, quase finalizando, irmãos, o salmista vai dizer no versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quer dizer, irmão Elton, que os nossos olhos podem estar encobertos. Sim, irmãos, muitos crentes, irmão Mauro, têm os olhos ainda encobertos, e o salmista está fazendo uma súplica ao Senhor: Senhor, desvenda, tira as escamas, tira o ódio, tira a inveja, tira o pecado, tira aquilo que me afasta de ti, Senhor. Desvenda dos meus olhos as escamas, para que eu não peque contra ti, e para que eu possa contemplar os milagres. Tem crente, irmão, dizendo que nunca viram um milagre. Aí eu digo, irmão, o quanto que o Senhor é analfabeto da Bíblia. Crentes analfabetos da Bíblia, não sabem nada da Bíblia. O maior milagre que nós podemos contemplar é um pecador se arrepender e ser salvo. Irmãos, é o maior milagre. Vocês querem milagre? É cura de útero com câncer? Vocês querem milagre? É câncer de próstata ser curado? Vocês querem milagre? É curar o diabetes? É curar uma hipertensão? É curar um tumor maligno? Você pode ser curado de um tumor e morrer um mês depois de infarto. Adiantou o que, irmãos? Adiantou o que? Agora nós devemos buscar e ver o verdadeiro milagre, a salvação. Na sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira, pastor, um senhor, meu paciente chamado José Frazão, mora nessas cidades aqui de Eugênio Barro, não sei se existe aí nessa cidade. Ele mora naquela região ali. E ele disse, eu fazendo a ultrassom dele, e eu puxei o assunto Jesus. Ele disse: doutor Elton, eu moro ao redor de crentes, e eles me convidam para aceitar Jesus, me convidam para me congregar, mas eu prefiro ficar em casa, porque ele disse assim: então, doutor Elton, eu dou esmola aos pobres, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Ele foi dizendo: eu sou bom. Aí quando ele encerrou a lista do eu sou bom, eu disse: o senhor me lembra o personagem da Bíblia, senhor José Frazão. O senhor me lembra Cornélio, Atos capítulo 10. Eu disse: o senhor quer ouvir um pouco da história de Cornélio? E ele disse: quero sim. E a diaconisa Amália estava lá presente, e eu li e falei a respeito de Cornélio, que a Bíblia vai dizer, irmã Mônica, que ele de contínuo orava a Deus, e ele dava esmola permanentemente. E ainda mais dizia, irmão Antônio, era um homem piedoso, no entanto, não estava salvo.
o milagre da salvação não havia ocorrido na vida dele. E eu explicando para aquele homem, seu José Frazão, eu perguntei: o senhor hoje quer ter um compromisso com Jesus? O senhor quer hoje receber a salvação? Ele disse: quero. Posso orar, seu José Frazão, pelo Senhor agora? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A salvação é no tempo que se chama hoje. A salvação, meu jovem, é hoje. Por isso que você não quer perder tempo, porque o tempo da salvação é o tempo chamado hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem e nem ano que vem, porque não sabemos nem o que vai acontecer daqui para meia-noite com muitos de nós. Irmãos, a salvação é para hoje. E ali nós oramos, apresentamos o seu José Frazão diante do Senhor, e ele aceitou Jesus. Ele creu e aceitou Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Esse homem saiu da clínica onde ele foi buscar saúde e saiu salvo. Irmãos, não percam a oportunidade de pregar a palavra. Lembremos-nos do que Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, redargue, prega em tempo e fora de tempo. Não espere, irmão Mauro, tempo oportuno para pregar para um perdido. É ali, talvez seja a última chance daquele ímpio ser salvo. E se o Senhor não aproveitou, se nós não aproveitarmos aquele momento, talvez nunca mais aquela pessoa terá uma oportunidade. E a Bíblia diz que o atalaia somos nós que detemos o conhecimento da palavra. E Deus vai dizer: se o atalaia não disser que o ímpio será condenado, o sangue, esse ímpio será condenado, e o seu sangue será demandado das nossas mãos. Todo ímpio que morre sem Jesus, sem nós termos pregado a palavra, o sangue da condenação deles estará nas nossas mãos. Irmãos, quase aqui encerrando, irmãos, precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra dia e noite, sermos estudiosos da palavra. Nós temos que estudar a palavra. Há muita gente estudando sobre a palavra. Estudemos a palavra. A palavra se auto-explica. Toda dúvida da Escritura, ela própria tira. Ela é auto-explicável. Irmãos, que essa palavra desta noite, que esta palavra que foi proclamada nesta noite, tenha atingido em cheio os nossos corações. E que a partir de hoje sejamos estudiosos, meditadores da palavra, para que nós possamos, conforme Paulo nos diz nos seus escritos, crescer na estatura do perfeito varão. Nós só crescemos detendo o conhecimento da palavra. Busquem a palavra, amem a palavra, examinem a palavra, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. E eu agradeço a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Senhor, o Espírito Santo, por essa riquíssima oportunidade que foi concedida a mim nesta noite, e por extensão a cada irmão, a cada visitante, ao que vai já já entregar sua vida para Jesus. Que essa palavra não se aparte do nosso coração. Vamos dizer todos juntos: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo.